galera. Vitor Moreira, sem gracinhas, chega com o noticiário. O primeiro clube é... É o Cruzeiro, Léo, sem gracinha. Muito bem, sem gracinha. Sem gracinha. Não é novidade pra ninguém, o Cruzeiro também não tá de gracinha que o Rafael Sobis pode ser o reforço do Cruzeiro, mas o Ceará disse que não vai pronunciar de forma alguma sobre essa negociação até a partida contra o Palmeiras hoje à noite pela Copa do Brasil. Lá na equipe cearense é foco total nessa primeira partida da decisão do Campeonato Nacional. Então, a partir de amanhã, deveremos ter mais informações atualizadas sobre o Rafael Sobis, possível retorno dele ao Cruzeiro. Enquanto o Sobis, também tem o Copete, que está negociando com o Cruzeiro do Santos, tem gente de saída. O Marquinhos Gabriel foi procurado por duas equipes, Fortaleza e Bahia. E o Cruzeiro admitiu negociar o jogador, caso chegue proposta dessas duas equipes. Quem também pode deixar a toca da Raposa é o atacante Zé Eduardo. Ele recebeu uma proposta do América de Natal, equipe que ele estava antes de voltar ao Cruzeiro. Lembrando que ele não teve ainda oportunidade com o Felipão na última partida contra o Guarani. O Luiz Felipe Scolari preferiu usar o Thiago em relação ao Zé Eduardo e os dois estavam no banco de reservas. Com você, Léo. Ô Vitor, então se o Sobis já aceitou essa redução da dívida que o Cruzeiro tem com ele, só falta o Ceará, então, se manifestar após o jogo do Palmeiras, provavelmente, e ele vir para assinar contrato. Seria isso? Seria isso, Léo. Ele já aceitou essa redução na dívida, na casa de torno de 3 milhões de reais na Justiça Trabalhista. E também ele aceitou adequar o salário dele na realidade do Cruzeiro atualmente. Beleza, daqui a pouco você volta com o Atlético, não é isso? Volto, Léo, até daqui a pouco. Valeu, tá com muito Sobis, né? Tá... A informação que eu tenho do Sobis é que ele aceitou e o salário ficaria em torno de 180 mil reais, não sairia muito em cima daquele teto de 150 mil do Cruzeiro, que na verdade a gente sabe que não funciona muito bem dessa forma. Tem outros jogadores que recebem mais do que isso, né? A informação que eu tenho também em relação a essa negociação do Sobis é que o Ceará pediu também alguns jogadores para o Cruzeiro e provavelmente o Robertson seria esse jogador a ser enviado para o Ceará. Ceará, ó, joga muito Robertson, de terno, craque, pode levar, tá tranquilo, tá avalizado, viu? Você pode indicar até outros também, Posso indicar se quiser, tem uma galera que eu posso indicar, muito bom jogador, viu? Sobre o Zé Eduardo, a gente informou ontem, né, que ele estava insatisfeito com a situação dele no Cruzeiro, não vem sendo aproveitado, o Sassá passou na frente dele. Eu preferia ver o Zé Eduardo, pelo menos ver o garoto atuando com a camisa do Cruzeiro, coisa que a gente não vê muito, né? O jogador vem, a torcida pede, quer pelo menos ver o jogador atuando e a gente não vê o jogador atuando. Então pode ser que realmente ele vá para o América de Natal e o Cruzeiro tem interesse também em um volante, que ainda não está o nome divulgado, a gente não tem esse nome ainda, né? Aí por aí, mas a prova que realmente o Filipão está interessado em um volante do mercado aí é porque ele improvisa muito o Ramon nas partidas do lado do Jadson. E não tem atuado entrando com o Felipe Machado. Entrou quando precisava, porque o Regis estava suspenso, e entrou ali com ele de meia, entre aspas, né? De meia. Mas na hora de você colocar realmente ali já com todos à disposição, ele não atua com o Machado e com nenhum dos volantes que estão lá. Ele atuou com o Adriano, né? E agora colocou o Ramon improvisado ali na frente. Então o Cruzeiro vai ao mercado aí para poder buscar aí mais uns 3 ou 4 reforços, além do Rafael Sobis e do Copete que pode estar chegando. Agora, como é que futebol não tem verdade que dure 24 horas? O Rafael Sobis, quando estava aqui no Cruzeiro, fala, parar de jogar, não tô querendo ter umas motos bonitas, né? Vou andar por esse Brasil, não quero mais ter amolação com o futebol. Já rodou um monte de time, tá no Ceará e reduzindo salário para vir para cá, né? Ô, Rafael, você não ia parar, meu filho? Curtir a vida? Aí você ia entrar viajando com Toledo, via São Paulo, olhar tudo. Agora resolveu passar raiva de novo no Cruzeiro? Sobre a administração de futebol, sempre falo aqui que gosto muito de estudar também a situação do Cruzeiro. Nas planilhas. Para aprender, né? O Cruzeiro com o departamento de futebol, comparando dentro do possível, me lembra muito o Galo no início de 2018, que contratava o Arouca, o Samuel Xavier, contratou agora ano passado o Lucas Hernandes, Raul Martins, depois os caras são encostados, 2 meses depois. Pega o Angulo de novo, deixa o jogador, volta pro Palmeiras, pega o jogador, afasta o Patrick Bray, apresenta o Patrick Bray, afasta o outro jogador, Torrão, apresenta o Torrão, pega o Zé Eduardo. Então, assim, a base sobe, leva pra base, volta pra base. Exatamente, o Caio Rosa acordava no sub-20, dormia no profissional. Quando você pega o resultado dentro de campo, às vezes coloca a culpa no pai de santo, né, um monte de fatores. E é um trabalho que é ruim mesmo no departamento de futebol. Coloca a culpa naquele cara da Alterosa. Isso não é provocação do Fael. A gente conversa sobre isso muito. Pode não aparecer, mas a gente tem essa análise mais séria também entre nós. Isso é uma análise séria que o Fael está fazendo. E aí você vê a coerência, por exemplo, do América, que está com um time bom, mas que está contratando mais acertadamente do que os outros.
É um ou outro que não dá certo. A maioria que ele traz compõe bem o grupo. Sabe o que é isso? Análise de desempenho, que foi uma crítica que eu fiz no início do ano quando estava trazendo o Robertson, quando estava trazendo uma barca que estava aí, o Everton Felipe, trouxe também o Johnny Robert. E eu falei assim, não concordo com essas contratações, não concordo com esses caras aqui. O pessoal, mas está sem dinheiro e tal. Cara, a prova que você consegue é porque o Cruzeiro agora está conseguindo contratar jogadores e que fazem jus, realmente podem colaborar com o Cruzeiro. Então, ou seja, é a análise de desempenho que você pode tirar, por exemplo, a culpa da outra gestão, disso, daquilo. A análise de desempenho é a mesma. Então, essas pessoas têm que começar a avaliar melhor. Daqui a pouco eles vêm criticar, sabe? Falar assim, essa tá falando análise de desempenho e tal, mas tá aí a prova. Diminuiu muitos casos no Atlético, mas, por exemplo, agora, no meio do ano, a gente contratou o Léo Senna, um mês e meio depois, a gente estava por 4 milhões, um mês e meio depois, estava emprestando o jogador. Diminuíram os casos, mas ainda cometem Ele pelo menos estreou lá, chegou a jogar? Jogou umas 4 Pois é, porque aqui o Angulo foi a campo uma vez. E tem jogador que veio, foi, e a gente nem viu o jogador em campo. Doutor Edinho, você falou que o Sobis é inconstante, volúvel. Qual o primeiro nome dele? Rafael. Pois é. Ô, Rafael. Rafael, tem Rafael Lima, tem Rafael Moura. Esse Rafael me faz raiva demais, meu pô. Rafael, São Paulo ele pode ser denunciado pela Procuradoria